demos início a mais um programa, Anatomia do Poder, hoje entrevistando mais uma vez no nosso programa um dos grandes juristas do Brasil na atualidade, foi procurador-geral do Estado de São Paulo, Elivaldo da Silva Ramos, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, exatamente na área em que também, na época que eu exercia, tinha titulação na Universidade de Mackenzie, que é a área de Direito Constitucional. Como temos discutido em diversos cenários, principalmente na academia, que somos confrades na Academia Paulista de Letras Jurídicas, sobre a realidade do Poder Judiciário. Na atualidade, nós vamos trazer um pouco a nossa visão, que, aliás, nesse ponto, ela é muito coincidente, muito convergente, sobre o que nós estamos vendo dessa realidade do Poder Judiciário. Às vezes, eu brinco, os bons atrapalham. Pessoas de excepcional nível que temos no Poder Judiciário, mas não têm colaborado para dar a estabilidade que nós desejaríamos em teses que, evidentemente, juridicamente são sempre defensáveis, encontram-se teses jurídicas para defender as mais variadas posições, mas em função da realidade brasileira, tenho a impressão que precisaríamos de uma nova reflexão. É o que faremos no nosso programa. Meu querido Elivaldo, uma grande alegria de estar aqui presente e gostaria que já começássemos a falar um pouco sobre aquilo que eles chamam de consequencialismo jurídico, neoconstitucionalismo, mas outros, com uma linguagem menos, enfim, sofisticada, chamam de ativismo judicial. Professor Ives Gandra, em primeiro lugar, queria agradecer o seu convite honroso de estar aqui mais uma vez no programa Anatomia do Poder e esse tema, a questão do ativismo judicial, é, a meu ver, um dos grandes problemas brasileiros, não apenas por ele em si, quer dizer, ser uma questão jurídica, de disfunção no funcionamento do Poder Judiciário, mas pelas consequências que isso traz para a economia. Quer dizer, de fato, o ativismo, a face mais visível dele é o quadro de insegurança jurídica. Hoje, na economia, né, são muitos economistas que mostram, a corrente do institucionalismo econômico, que mostram que uma boa economia para funcionar tem como um dos seus ingredientes principais a confiança nos contratos, na interpretação legal, quer dizer, uma estabilidade nessa interpretação, os critérios interpretativos claros, né? É isso, quer dizer, o investidor ele quer segurança para investir e tem que saber prever as consequências do seu investimento, daquilo que decorrerá do êxito eventual da sua atividade econômica. Isso é básico em qualquer economia. Contrato, direito de propriedade. São dois fundamentos, né, de qualquer ordem econômica em países desenvolvidos. E o que ocorre no Brasil, a meu ver, é que esses critérios estão cada vez mais frágeis, né? Aí foram mencionadas algumas, ou por questão filosófica, a maneira de ver o direito, que é o neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo ele solapa todas as bases, né, do sistema jurídico, na medida em que transforma o direito de uma questão racional, de critérios claros e objetivos, numa questão moral, mas a moral que é colocada por aqueles que pregam as soluções. Moral, né? subjetiva. Moral subjetiva. Não é a moral que o próprio direito encarna, mas é a moral subjetiva. Então, esse moralismo jurídico fora de época está se traduzindo no Brasil no justicialismo, quer dizer, eu dou a solução que eu considero mais justa. Agora, os romanos já sabiam lá de trás, né, que, claro que o objetivo do direito é sempre alcançar a justiça, mas para chegar lá nós temos instrumentos, nós temos maneiras de atuar, que é que eu sempre costumo dizer, que para o direito, o instrumental, formal, é tão ou mais importante que a finalidade, porque nós chegamos a um fim por intermédio de um procedimento. Não é? E é um dado, Elivaldo, aliás, senhores telespectadores, nós sempre nos chamamos por você, e quando ele chamou de professor foi mais uma questão de delicadeza, é uma amizade há muitos anos. Mas eu queria dizer o seguinte, Elivaldo, de rigor, você pega, por exemplo, 2 prêmios Nobel de Economia, o Ronald Coase e o Douglas North. Eu brinco sempre, quando falo sobre essas 2 figuras, que eles deveriam ser prêmios Nobel de Direito. O que eles diziam é o seguinte, o que faz a economia de mercado é
estabilidade das instituições jurídicas. Com certeza. Os dois. Com certeza. Com estabilidade das instituições jurídicas, eu posso ser um país e investir a longo prazo, porque os grandes investimentos são investimentos a longo prazo, porque eu sei que as regras jurídicas nas quais eu me baseei, elas continuarão até o fim, quando o meu investimento vai começar a gerar lucro. Com certeza. Agora, no Brasil, quando nós partimos do princípio de que muitas autoridades, e principalmente no campo do judiciário, onde a experiência dos bons juízes é uma experiência formal do direito, mas não tem uma vivência maior do que a realidade econômica, política, porque eles não foram vocacionados para isso, foram vocacionados para o direito, cumprir o que está na lei. No momento que eles passam efetivamente a não dar estabilidade ao contrato e à propriedade, e a não perceberem que só se faz investimentos a longo prazo com institutos seguros, segurança e certeza do direito são fundamentais, nós vivemos o drama que estamos vivendo. O Brasil caiu de grau de investimento para o terceiro nível de especulação. Vale dizer, nós ainda temos um longo caminho para o segundo, para o primeiro, para daí entrar de novo no nível de investimento. E o Poder Judiciário não tem auxiliado. Eu, nesse fim de semana, estava vendo uma reportagem falando sobre as riquezas minerais brasileiras, particularmente o nióbio, né? A questão do nióbio no Brasil, e que é um elemento muito valioso porque produz aço de altíssima qualidade combinado com ferro e tal. E o Brasil tem as maiores jazidas do mundo de nióbio. Então, isso é um fato conhecido. Então, nós temos recursos naturais, nós temos, na questão climática, um clima bastante favorável, né? Não há grandes catástrofes. Veja agora furacões aí varrendo, né? Enfim, a região ali da Flórida, próximo ali nos Estados Unidos. E nós temos uma força de trabalho considerável, expressiva, um empresariado diversificado, hoje bastante testado já no comércio internacional. Então, ou seja, as condições econômicas, qualquer economista que olhasse para o Brasil, diz, mas vocês têm tudo pronto. Então, alguma coisa está faltando. O que é alguma coisa? É justamente as regras do jogo. Exato. Quer dizer, nós temos todos os elementos para o jogo, mas não temos regras do jogo sólidas. E o judiciário brasileiro, a meu ver, os juízes, em geral, claro que há as exceções honrosíssimas, mas eles não compreendem essa dinâmica. Eles acham que fazem um trabalho simplesmente individual, julgando um caso A ou B, e que eles têm que procurar cada vez mais para fazer isso, achar a solução mais justa. Como antigamente havia alguns professores que diziam assim, eu sempre me opus contra isso, professor que normalmente não prepara a aula, não estuda direito, e diz assim, direito é uma questão de bom senso, como se fosse simplesmente eu acho que, não é? E hoje também, o juiz diz assim, o direito é uma questão, vamos procurar fazer justiça. Mas há um procedimento, muitas vezes o juiz, e para isso são os ônus do cargo, né? Ele tem que dizer, olha, à luz do direito positivo, eu não consigo encontrar a saída, a solução é essa, mas eu vou recomendar aqui, vou até colocar no voto, no acordo, que o legislador, oportunamente, repense esse instituto, porque há problemas, aí aponta. Isso é um papel relevantíssimo, né? Cada um respeitando o seu papel. Às vezes a solução está no legislador dar ali mãos à obra para fazer uma reforma legislativa. O que eu vejo no Brasil é muito isso, quer dizer, uma confusão de papéis institucionais. Todos querem fazer tudo ao mesmo tempo. E querem legislar, esse é o problema. Sim. Você sabe o que é interessante? Você estava falando, me lembrou, lembra-se do velho ministro Zé Nery? O Zé Nery, eu dei um parecer para o governo de Rondônia, no qual, utilizando o texto constitucional do ato das disposições transitórias, eu mostrava que uma determinada área pertenceria a Rondônia e não ao Acre. Foi isso que foi delimitado com o acordo de uma comissão tripartite, Acre, Rondônia e Amazônia. E o Acre não aceitou, porque ele entendia, depois de aprovado, por uma razão muito simples, é que ele entendia que durante toda a vida os soldados que lá estavam, as repartições, etc., eram do Acre. Eu dei o parecer baseado exclusivamente na Constituição, digo, não entro nesse aspecto. O Nery era o relator do processo. O Nery fez exatamente isso que você disse. Eu, pessoalmente, daria para o Acre. Agora, eu tenho que ler a Constituição como está.
Então, reproduziu o meu parecer por inteiro no voto dele, dizendo ao final, apesar de, como cidadão, querer dar para o Acre, ele dava para Rondônia, porque era isso que estava na Constituição. Perfeito. Prisioneiro da lei. Perfeito. Prisioneiro da Constituição. Como eu também, quando dei o parecer, eu mostrei o seguinte, tudo era feito, mas quando a comissão tripartite decidiu isso, sem que o Acre tivesse protestado naquele momento, é evidente que passou aquilo valer como lei. Claro. E é isso que você disse, quer dizer, pode dar sugestão, Sem dúvida. mas tem que decidir conforme está no direito. Sem dúvida. O legislador ele tem uma liberdade maior, sem dúvida alguma. Ele tem uma liberdade maior. Nos vários sistemas constitucionais do mundo, quer dizer, as cortes constitucionais sempre fazem essa diferenciação, né? O espaço da discricionariedade legislativa, que é muito mais amplo, está preso à Constituição. A Constituição, assim mesmo, é um repositório de princípios, normalmente normas com conceitos indeterminados, então ela comporta uma largueza maior na interpretação. Agora, o executor da lei, ele tem já a concretização da Constituição diante dele, ele tem leis, e sempre tem que se tomar como princípio a presunção de constitucionalidade do que é feito. Você pode partir do contrário, né? Agora mesmo, estava examinando profissionalmente uma questão envolvendo o Tribunal de Contas, não é? E diz o seguinte, é a mesma coisa, o judiciário quando examina, pode o judiciário rever uma decisão do Tribunal de Contas? Pode, mas ele tem que tomar como princípio que ele presume que aquela interpretação, se houver uma discussão, ele não vai reabrir a discussão interpretativa. Só se houver uma violação frontal da lei. É o respeito ao papel de cada instituição. Vamos agora aos nossos comerciais, vamos continuar debatendo essa matéria.